Agora são 8h37 e como em toda terça-feira, quem está conosco aqui no Jornal Gente é o Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Penal da UERJ, Marcelo Rocha Monteiro. Doutor Marcelo, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia ao Sabino. Bom dia a todos. Muito obrigada. Nosso ouvinte já sabe, doutor Marcelo fala conosco a respeito de questões relativas à segurança pública, à legislação, e essa aqui mexe com tudo. E olha, mexe também muitas vezes com paixões, porque é um daqueles assuntos que muitas vezes as pessoas têm uma posição ou totalmente a favor ou totalmente contra. Porte de armas foi uma das bandeiras da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que claramente na campanha colocava a intenção dele de fazer com que o acesso a armas fosse mais fácil no Brasil. Há uma decisão tomada em referendo popular em 2005, quando o artigo que tratava sobre proibição de venda de arma de fogo e munição no território nacional foi derrubado no referendo por 63% dos votos da população brasileira, e o presidente Jair Bolsonaro, ao ser eleito, editou uma série de decretos fazendo com que o acesso a armas fosse facilitado. Por exemplo, queria permitir a possibilidade de aquisição de até 6 armas de fogo de uso permitido por civis, 8 por agentes estatais, com simples declaração de necessidade revestida de presunção de veracidade, ou seja, sem burocracia para que isso acontecesse. Esses decretos estão suspensos por decisão do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber pediu vistas num julgamento que começou e teve 2 votos contrários ao decreto do presidente Jair Bolsonaro. Queria ouvir do senhor, doutor Marcelo, como é que o senhor vê essa questão de porte de armas e também a questão de uma decisão que foi tomada em referendo pela população não se refletir na legislação que veio na sequência. Bom, essa decisão que a população brasileira tomou nesse referendo, ela reflete a percepção, o entendimento, né, que a população tem, né, e que eu, como profissional da justiça criminal, né, aprendi ao longo do exercício da minha profissão. Né. Eu fui promotor no Tribunal do Júri, e no Tribunal do Júri a gente trabalha basicamente com homicídios. Eu fui promotor no júri, no júri da capital de 1996 a 2012. Tá? O Brasil tem um número assustador de homicídios, né? Nós chegamos em 2016 a 30 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Em 2017 chegamos a 31. Né? E eu posso dizer, Thaís, que eu conto nos dedos das mãos, nesses 16 anos de júri, 20 anos, na verdade, porque antes eu atuei no júri de outras cidades do Rio, Nova Iguaçu, São João de Meriti, a região ali da Baixada Fluminense, que também é problemática em termos de criminalidade. Eu conto nos dedos o número de processos em que eu tive em que o homicida matou a vítima com uma arma legalizada, né? Uma arma que ele havia pedido para comprar, tirado licença, tinha os documentos, tinha o registro. Eu conto nos dedos, talvez nos dedos de uma única mão. Né? Na maior parte das vezes, nós estamos falando de criminosos que têm acesso à arma ilegalmente, né? Como acontece com os traficantes que nós já estamos acostumados a ver, até na televisão, aquelas cenas, né, de traficantes com fuzil. Ninguém pode ter fuzil. Tá? Se o sujeito porta um fuzil, esse porte é ilegal, porque não existe no Brasil porte legal de fuzil. Então, a população entendeu, né, que proibir a venda de arma de fogo para o cidadão comum não significa, em termos de segurança pública, absolutamente nada. Não à toa, né, desde o Estatuto do Desarmamento, que é de dezembro de 2003, né? Então na prática é de 2004, né? O que nós vimos foi uma diminuição de 90% do comércio de arma de fogo até 2019, e o comércio de arma de fogo, comércio legal, praticamente desapareceu. Tá? As lojas de arma de fogo no Brasil praticamente sumiram. Tá?
E o que aconteceu com a taxa de homicídios nesses anos todos? Diminuiu? Ao contrário, né? Só cresceu. Nós passamos de 25 para 26, para 27, para 28, 29, 30, até que chegamos em 2017 a 31 homicídios por 100 mil habitantes por ano, né? A ONU considera tolerável até 10 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Acima de 10 é problemático. Acima de 20 é considerado taxa de zona de guerra. Nós chegamos a 31 na média. 31 na média porque São Paulo puxava, e puxa ainda, os números para baixo. Tá? Nós temos estados como Alagoas, por exemplo, em 2010, 66,8 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Se 30 é zona de guerra, 66, você faz ideia aí do que isso significa. Tá? Então, a verdade é a seguinte, essa história de que quanto mais armas legais, mais mortes, ela é desmentida todo dia, em todos os países do mundo, pela realidade. Tá? Então, o número de armas nas mãos da população simplesmente não tem relação com a taxa de homicídios. Ou da criminalidade como um todo. Doutor Marcelo, muito bom dia. Tem uma outra questão que nesse tema que me parece assim uma violência das elites políticas brasileiras, né? E aí eu incluo também o Supremo Tribunal Federal e outros setores da Justiça. O povo brasileiro foi chamado a se manifestar por meio de referendo, né? Se manifestou, aliás, maciçamente em razão, enfim, fazendo uma opção superior a 70%, né? E aí, simplesmente de lá para cá, as medidas que são adotadas no parlamento ou na justiça são contrárias a essa decisão soberana do povo brasileiro. Isso me parece um ato até de violência mesmo, né, contra a população. O que é que o senhor acha disso? Isso é profundamente antidemocrático, porque você toma você ouve a população, você faz com que a população decida, né? E aí você usa de artifícios, porque, veja, quando a população diz que é contra a proibição de comercialização de armas, né? Eu já ouvi esse argumento, dizendo, não, a vontade da população não foi desrespeitada, porque o que a população disse é que era contra proibir a venda de armas. Pô, se você permite a venda, é para alguém comprar, né? Quer dizer, venda sem compra não faz sentido. Então você, não, tudo bem, eu não vou proibir que as lojas vendam armas, só que eu vou, na prática, inviabilizar que a população compre, né? Então, o que aconteceu com as lojas que vendiam armas? Fecharam, né? Na sua imensa maioria, fecharam. A diminuição, como eu falei, foi de 90%. Do comércio. Né? Então você isso é uma fraude à vontade popular. É claro que a população está dizendo, não, eu quero que seja permitida a venda e compra. Né? Só tem venda se tiver compra. Né? Então eu quero que a população tenha o direito, como tinha nos anos 80. Né? Eu me lembro de uma loja de departamentos aqui no Rio de Janeiro, onde você ia. O meu pai tinha uma arma em casa. Né? Meu pai não era nenhum atirador, não era nenhum fã de arma, mas ele tinha um revólver em casa, calibre 38, para segurança, né, da família. Então, hoje, o assaltante, por exemplo, ele chega, na maioria das casas, né, com a certeza, na imensa maioria, né, de que ninguém vai estar armado ali. Né? E aí nós temos uma realidade muito cruel, né, que nós passamos, quando eu comecei no Ministério Público, em 1986, né, foi em São Paulo até que eu comecei, numa cidade de praia, com casas de veraneio, e eu tinha na minha sala uma pilha de inquéritos, né, de furto de residência. Não era roubo, era furto. O ladrão aproveitava que estava fora da temporada, a casa estava vazia, e ele entrava para furtar eletrodomésticos ou o que fosse. Né? E eu não tinha nenhum, talvez tivesse um, nem lembro, inquérito de roubo à residência, roubo à mão armada do ladrão entrando na casa com pessoas lá dentro, rendendo todo mundo. Né? Hoje essa situação se inverteu, vejam que coisa louca. Né? Hoje os assaltantes preferem entrar na casa com os moradores lá dentro. Eles entram armados, eles têm praticamente certeza de que ninguém vai estar armado. O Brasil tem
3 armas legais para cada 1.000 habitantes. Então, a chance dele encontrar alguém armado é de 3 em 1.000. E ele rende todo mundo. Para ele é melhor ter gente lá dentro, porque a pessoa diz, olha, onde é que estão as joias, onde é que está, qual é o cofre, a senha do cofre, a combinação, vocês têm dólares, onde é que estão os dólares. Então, essa coisa maluca, né? A certeza de que não vai encontrar resistência armada é tão grande que hoje o assaltante de residências brasileiro, ele dá preferência a ingressar na residência quando os moradores estão lá dentro. Doutor Marcelo, o senhor citou aí essa questão das casas de veraneio, né? Eu queria tocar nesse ponto. Às vezes a situação de uma grande cidade, ou até de uma cidade considerada segura, uma cidade menor, é muito diferente do que a situação, por exemplo, no campo, a situação no interior do país, onde já teve paz. Hoje em dia a violência também está lá. Veja o que aconteceu no caso aí desse bandido Lázaro, né? O desespero que passaram as famílias que moravam naquela região, né? Porque não sabiam como reagir a isso. Eu já tive sítio em lugar ermo, também distante de cidades, de estradas asfaltadas, e sei que durante algumas noites não dormi preocupado com a família até ter uma arma que nem era eu que portava, era o caseiro, mas tinha uma arma dentro de casa, porque eu não sei lidar com arma, mas o caseiro sabia. Quer dizer, o senhor não acha hoje que é uma realidade ainda mais grave na questão do interior do país, dessas áreas distantes das grandes cidades, em que a polícia pode demorar para chegar, em que não há um policiamento ostensivo? Sem dúvida alguma. Né? É espantoso você ler num voto do ministro Fachin, por exemplo, né, que é um desarmamentista, e ele dizendo que não tem que, o cidadão não tem que ter acesso à arma de fogo, só quem tem que ter acesso à arma é o Estado, é a polícia. Ora, será que o ministro não sabe que ele mora num país em que a média de apuração de homicídios é de 10% no máximo? Né? Em 90% dos casos, a polícia não consegue identificar, que dirá prender o homicida, que dirá impedir o crime. Né? Então, você está negando a essas pessoas o direito à legítima defesa. Você não quer armar a população indiscriminadamente. Quem quiser ter arma e preencher os requisitos legais, não ter antecedentes, exame psicológico, curso de capacitação, vai ter direito a ter uma arma e vai poder usá-la em legítima defesa. E o que é mais importante do que usá-la, quando o criminoso sabe que existe a possibilidade de ter gente armada ali, ele não precisa ter certeza. Ele só precisa ter essa preocupação. Eu vou entrar nesse sítio aqui, nesse lugar isolado, mas é comum aqui nesse país que as pessoas tenham arma em casa. Então talvez seja melhor eu não entrar, né? Porque eu estou correndo o risco de levar um tiro. Quando a certeza dele é o contrário disso, né? Quer dizer, eu tenho certeza de que ninguém vai estar armado ali, a chance é mínima, é de 3 em 1.000, né? Evidentemente que isso é um estímulo para que ele atue. Né? A melhor polícia do mundo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a lei assegura às pessoas o direito à legítima defesa, está lá no Código Penal. Como é que eu vou exercer o meu direito à legítima defesa contra um criminoso armado se a lei me nega a arma? Então, essa lei, na prática, está me negando o direito à legítima defesa. É uma contradição, né? O Código Penal me assegura o direito à legítima defesa e aí vem um estatuto do desarmamento que me nega esse direito. Né? Eu vou me defender como? Com um soco no sujeito que entra na minha casa com uma pistola, com um revólver, com um fuzil? Né? Eu vou me defender a socos e pontapés? Não vou, né? E o que ele vai fazer quando ele entrar na minha casa? Se ele só roubar, eu estou até no lucro, né? Eu tenho lá uma filha adolescente. O que vai acontecer? O que vai acontecer com os meus parentes? O que vai acontecer comigo? Então, Bem, doutor isso. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Rio, professor de Direito Processual Penal da UERJ, está toda semana conosco aqui no Jornal Gente falando sobre questões ligadas à legislação penal, segurança pública e, às vezes, ambos os assuntos, como nesse caso aqui do porte de armas. Professor, até a semana que vem. Obrigada, hein? Um abraço para vocês, até semana que vem. Rede Bandeirantes de Rádio.